Poesia, barulho e náusea. Poesia, canção suicida, que recomeça de outro modo, noutra vida. Esses versos são do poeta Carlos Drummond de Andrade e nos cabe muito bem para a aula de hoje, de teoria do texto poético. Porque o que vamos conversar hoje, o nosso assunto do dia será a poesia, melhor dizer, o processo de criação, chamado poesia. Por isso, esse metapoema cabe muito bem para iniciarmos a aula de hoje. Entendendo que metapoema seria a própria poesia falando da sua criação, da sua linguagem. Então, por isso, esse poema abre a aula de hoje. E para a nossa conversa se manter um pouco mais viva, chamamos o poeta inglês Coleridge, que vai nos traçar algumas noções do que seria a poesia. Poesia são as melhores palavras possíveis, na melhor ordem possível, diz o Coleridge. Então, passamos a perceber que o poeta chega a ser, então, um garimpeiro, digamos assim. Um garimpeiro a partir do momento em que ele se apropria de uma peneira e sai à procura da sua matéria de poesia. Sai atrás de tudo, como diria Manuel de Barros, de tudo o que a sociedade pisa, mija em cima, rejeita. Se apropria desse tudo, depois de passar pela peneira, se apropria desse tudo e constrói a sua poesia. E a matéria de poesia deixa de ser matéria para ser a própria poesia. Mas, dentro dessa peneira e o que seria esse tudo, podemos dizer que ele se apropria, o poeta se apropria da realidade para reorganizá-la. Assim também nos falou Gomes e Wenck em um dos seus livros teóricos, né? Então, a poesia seria a utilização da realidade, sendo que o poeta vai estabelecer contato com ela e reorganizá-la. Aí sim, fazemos a ponte da matéria para a poesia. Nesse salto, atravessamos o estado de matéria para virar poesia. E para Isaac Pound, o poeta e ensaísta, segundo o Pound, para que a construção da poesia se faça de fato, o poeta tem na sua manga 3 recursos e cabe a ele determinar qual recurso irá usar, se os 3, se 1 ou 2. Que recursos são esses? Para o Pound existem 3 recursos, são eles: melopeia, fonopeia e logopeia. Braulio Tavares, apontando essa iniciativa do Pound, vai nos fazer entender que fonopeia, por exemplo, são as imagens criadas pelo poema ou no poema, as imagens criadas dentro do poema e que nos permitem visualizar a cena, visualizar a paisagem, visualizar até mesmo objetos. É como se nós estivéssemos diante do que está sendo proposto, visualizando tudo. Assim se dá a fonopeia. A melopeia, por sua vez, se responsabiliza pelo ritmo dado ao poema, pelo som dado ao poema, pela musicalidade dada ao poema, o que não quer dizer que eu tenho sempre que cantar para fazer poema, para fazer uma poesia. Não necessariamente eu preciso cantar e diante dessa visão ou desse entendimento, eu poderia fazê-los lembrar de um poema do Manuel Bandeira. O poema que diz assim:
Agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. Voa fumaça, corre cerca, e seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Percebam que em nenhum momento eu fui convidada a cantar, mas o poema me convida a a reconhecer o ritmo que o poema me propõe e estabelecer nele uma imagem de um trem, de uma Maria Fumaça em movimento. O nome desse recurso é a melopeia. E o terceiro recurso, apontado por Pound, diz respeito à logopeia. Esse é um recurso que eu aposto que existe em todas as poesias, a logopeia. Por quê? Porque cabe à literatura a capacidade de conduzir o leitor ao pensamento, de torná-lo um leitor crítico, um leitor que se apropria do texto, que questiona o texto, que indaga o texto e que avança crescendo no seu fazer, pensar. Né? E quanto a mim, eu entendo que eu vejo a poesia como uma grande casa sonora. Por que uma grande casa sonora? Porque dentro dela eu vislumbro vários moradores. E cada vez que esses moradores entram em determinados compartimentos dessa casa, dessa grande casa sonora que é a poesia, ela se alarga, se expande, possibilitando um bem-estar e até mesmo um reconhecimento do espaço do leitor. E aí, é nesse momento, nesse de alargar, de se alargar, de estabelecer um espaço confortável para o leitor, que esse leitor é tomado. Eu diria que ele é encantado pela poesia. E a partir do momento que ele é encantado, ele passa a ouvir os sons tantos, todos, que a poesia pode lhe proporcionar. Ele pode ver as paisagens tantas que a poesia pode lhe proporcionar e pode chegar ao pensar, indagar, questionar, concordar ou discordar do que está sendo dito ali. Então, a poesia se dá dentro dessas perspectivas. E com esse pensamento, encerramos a aula de hoje. Até a próxima aula.